Essa aqui é a rua Maria Paula Gambier Costa, uma das mais compridas da cidade e também uma das mais importantes, mas pouca gente sabe quem ela foi. Se você quer descobrir, vem com a gente que eu vou contar essa história depois da vinheta. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. Ela foi a primeira professora de Paraguaçu Paulista, nasceu em 1896 em Ribeirão Preto e chegou aqui em Paraguaçu em 1921. Só para ter uma ideia, os irmãos Lumière inventaram o cinema em 1895, um ano antes da Maria Paula nascer. E 1921, o ano que ela chegou aqui em Paraguaçu para começar a lecionar, ainda era um ano antes da famosa Semana de Arte Moderna de São Paulo. A Maria Paula lecionou por 30 anos aqui em Paraguaçu e foi a primeira mulher a receber o título honorário de cidadã paraguaçuense. Isso aconteceu lá em 1960. Você sabe quem foi Maria Paula Gambier Costa? Ela foi a primeira professora daqui de Paraguaçu Paulista. Maria Paula Gambier Costa. Foi uma das primeiras professoras aqui do município, né, de Paraguaçu Paulista, que é onde tem o nome da rua na frente da nossa escola. Quem foi Maria Paula Gambier Costa? A Maria Paula Gambier Costa foi a primeira professora do nosso município e esse ano foi comemorado o centenário da primeira aula dada aqui. O senhor sabe quem foi Maria Paula Gambier Costa? Sim, professora Maria Paula Gambier Costa veio da região de Ribeirão Preto. Ela chegou em 1921, trazida por iniciativa do senhor Manílio Gobi, né, que era grande figura política, econômica local. E ele tomou iniciativa que Paraguaçu Paulista já tinha um grande número de estudantes e precisando de professoras, de mestres. Então ele trouxe uma professora formada e Dona Maria Paula Gambier Costa veio e acabou casando por aqui e teve uma longa carreira como professora. Foi a primeira professora a dar a primeira aula aqui em Paraguaçu Paulista. As primeiras escolas de Paraguaçu funcionavam em classes multisseriadas, onde um professor fazia tudo. Ele era professor, inspetor, diretor. Em 1923 surgiu as Escolas Reunidas de Paraguaçu, que juntavam as classes separadas que haviam com os outros professores. Na verdade, era cada uma escola isolada. Foi a partir daí que passou a ser possível separar alunos por séries em que cada professor dava aula para um ano determinado, mais parecido com as escolas que a gente tem hoje em dia. Em 1929, as Escolas Reunidas ganharam então um prédio que ficava aqui na Praça da Matriz, um prédio especificamente feito para ser escola, mas era um prédio de madeira. Com o passar dos anos, o crescimento da população de Paraguaçu e do número de alunos, aquele prédio ficou pequeno, então foi necessário construir um novo prédio. Em 1940 foi lançada a pedra fundamental desse prédio aqui. Oficialmente a escola se chama Coronel Antônio Nogueira, mas todo mundo conhece pelo apelido, o famoso Grupão. Agora que nós já passeamos pela escola, é hora de conhecer a história do nosso patrono. Você sabe quem foi Coronel Antônio Nogueira? Bom, eu sei que é o patrono aqui da nossa escola. É isso que eu sei do coronel. Você sabe quem foi Coronel Antônio Nogueira? Coronel Antônio Nogueira foi o patrono aqui da nossa escola. Ele que doou o terreno para a construção da nossa escola. O senhor sabe quem foi Coronel Antônio Nogueira?
O Coronel Antônio Nogueira, o patrono da escola, ele foi um benfeitor, ele foi um mestre, também foi professor, e ele foi proprietário de terras, político influente, e ele lutou, trouxe muitos benefícios para a cidade, inclusive na área da educação, no magistério. Ele incentivou, ele doou imóveis para a construção de escolas, ele doou quantias vultosas, possibilitou a vinda de professores, né? E possibilitou que milhares de crianças talvez fossem alfabetizadas aqui. Ele nasceu em 1872 na cidade de Caldas, em Minas Gerais. Foi para São Paulo, estudou e trabalhou como professor também na escola americana, mais conhecida hoje como Mackenzie. Antônio Nogueira era formado em Direito pelo Mackenzie e também era protestante, era da igreja presbiteriana, o que não era muito comum naquela época. E, além de ter doado o terreno aqui da escola, ele também doou o terreno para a igreja presbiteriana da cidade. Inclusive, o primeiro pastor daqui era seu irmão, Rodolfo Nogueira. Quando o Antônio Nogueira chegou aqui na nossa região, praticamente só havia Conceição do Monte Alegre e ele era sócio de uma fazenda. Por ter uma boa formação intelectual e ser um hábil orador, em pouco tempo ele acabou sendo uma das lideranças do PRP aqui na região, o Partido Republicano Paulista. É justamente nessa época que ele conhece e cria laços com o coronel Ataliba Leonel. Ataliba Leonel era um deputado do qual nós já falamos lá no episódio 5. Foi por intermédio dele que o Antônio Nogueira assumiu o primeiro cartório de Paraguaçu. Assim como Ataliba Leonel, o coronel Antônio Nogueira também pegou em armas durante a Revolução de 1932. E o epíteto coronel foi dado a ele por sua influência política e não por ser uma patente militar. Quantos alunos a escola tem hoje? Hoje a escola possui 709 alunos, E professores? 55 professores. O senhor já encontrou o fantasma do coronel aqui? Não, ainda não. Isso aí pessoas comentam, mas nunca encontrei não. Eu comecei a trabalhar no grupão em 2018 e em 2019 eu me tornei professor efetivo de História. E sempre me chamou a atenção quando eu passava por aquela escadaria, a própria historicidade daquela escola. Sempre me remeteu a outros tempos, né? Tempos em que se valorizava mais a escola pública. São construções memoráveis as desse tempo. E sempre que eu passei por aquela escadaria, eu me lembro também da minha adolescência, quando eu estudava lá no Carlos Alberto de Assis. E me intrigava saber o quanto aquelas paredes da escola tinham história. Isso sempre me chamou a atenção. E foi isso que me levou a, inclusive, começar esse projeto, uma busca por pesquisar quem era o patrão da escola, o coronel Antônio Nogueira. E aí eu fui descobrindo que ele era um cara que estava por trás de todo o desenvolvimento da cidade de Paraguaçu. Isso me levou a pesquisar cada vez mais a história regional e assim fui me interessando cada vez mais pela história de Paraguaçu. E isso me levou a produzir não só um vídeo sobre a história da escola, que era o projeto inicial, e sim toda essa série de vídeos sobre a história de Paraguaçu. Por hoje é só, a gente fica por aqui e te espero para o 10º episódio de Nas Ruas, o último da primeira temporada.
Nesse pós-crédito, eu queria deixar aqui o meu agradecimento à professora Ângela Salomão, que produziu as memórias da escola do Coronel Antônio Nogueira, e esse trabalho deve ter uns 10 anos ou mais já, e que serviu de base para o roteiro de hoje. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem documentado, e nós, como historiadores, sempre dependemos desse trabalho de memorialistas, de professores, de curiosos, de arquivistas, de historiadores mesmo, né? E a gente vai a cada momento acrescentando uma pedra aqui, outra pedra ali, nessa grande construção que é o conhecimento histórico. Então, meu muito agradecimento à professora Ângela Maria Salomão.